São 7h30, 7h30, amanhã já começa movimentada, hein? Daqui a pouco nossa reportagem em Brasília vai trazer mais detalhes, mais informações. Tem a operação da Polícia Federal nesse momento no Congresso Nacional, no Senado da República, também na Câmara dos Deputados. Hoje a PF mira o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, e também o filho dele, o deputado federal. Cadê o nome dele aqui? Deixa eu procurar. Fernando Coelho Filho. Fernando Coelho Filho, obrigado, Carla, do DEM de Pernambuco, tá aqui. Os mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. O inquérito segue em sigilo, mas apura desvio de dinheiro público em obras na região nordeste do país. Então, mandados de busca e apreensão sendo cumpridos agora. Daqui a pouco o nosso Rodrigo Orengo, nossa equipe em Brasília, vai trazer mais detalhes, mas já tem logo cedo a operação da Polícia Federal nesta manhã no Congresso Nacional. Eu queria falar rapidamente com os ouvintes da Band News FM sobre assuntos relacionados à economia. Ontem foram feitos 2 anúncios importantes da área econômica. O primeiro, que tem impacto direto na vida de todos nós brasileiros, consumidores, o aumento no preço dos combustíveis, tanto na gasolina quanto no diesel. A Petrobras, no comecinho da semana, segurou o valor depois dos ataques que a Arábia Saudita atribuiu ao Irã. As petrolíferas da Arábia Saudita no final de semana foram atacadas por drones, Inicialmente o preço do petróleo disparou no mercado internacional. Aqui no Brasil, a Petrobras segurou até ontem à noite, acabou anunciando o aumento da gasolina de 3,5%, do diesel 4,2% nas refinarias. Nos postos, esse aumento vai ser ainda maior, E já tinha ouvinte aqui da Band News FM relatando, denunciando que mesmo antes do aumento da Petrobras, já tinha dono de posto aumentando o valor nas bombas. É inacreditável, O pessoal nem espera o aumento oficial e já vai lá e já pratica esse reajuste. Então, durante a madrugada, ao que tudo indica, o pessoal foi lá, reajustou os preços. Então é isso, preço mais alto da gasolina e também do diesel. Vai ter reclamação, os caminhoneiros, toda vez que tem esse tipo de aumento, com razão reclamam. Então o preço hoje já vai estar mais caro para quem for abastecer, mesmo com um detalhe que para mim é inacreditável, Porque essa gasolina com preço mais alto, o diesel com preço mais alto, ainda não chegou no posto. O anúncio foi ontem de madrugada, então não chegou esse preço mais caro na bomba, teoricamente, para o dono do posto. Mesmo assim, a galera já aproveita e mesmo com o estoque que tem ali, já vai aumentar o valor para ganhar uma grana em cima. Ontem também o Comitê de Política Monetária do Banco Central, esse é o segundo assunto da economia importante, cortou a taxa básica de juros, 0,5 ponto percentual. A taxa Selic agora é de 5,5% ao ano, é o valor mais baixo desde que essa decisão do Banco Central, do Copom, teve início. E o detalhe é que esse número deve continuar caindo na próxima reunião do Copom. Ou seja, apesar do aumento nos combustíveis, não há a menor perspectiva de aumento da inflação, a ponto do Banco Central já indicar que novos cortes virão. E apesar desse corte na taxa oficial, não chega ao consumidor, você não consegue nenhum juro ali para você, vou lá comprar alguma coisa com 5,5% ao ano, não existe. Mesmo com tudo isso, a economia brasileira segue patinando. Esses sucessivos cortes, a aprovação já garantida da reforma tributária, da reforma da Previdência, agora no Senado, Então, nesse momento, a questão é o que mais será feito. Afinal de contas, a economia brasileira não deslancha, basta ver a gigantesca fila de desempregados que estavam ali tentando uma oportunidade de trabalho nessa semana no mutirão que foi realizado no centro de São Paulo. Milhares e milhares de pessoas que contam que estão há 2 anos sem carteira assinada. E a aposta agora é a reforma tributária. Mas em relação à reforma tributária, tudo também está caminhando num passo ainda lento, confuso, com muitas dúvidas no ar. Basta ver que ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda falava sobre encontrar uma alternativa para a criação de um imposto similar à CPMF. Na semana passada, então, o secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, foi demitido, segundo o próprio presidente Bolsonaro, porque ficava defendendo o imposto do cheque ou algo parecido. Aí, uma semana depois, ou se você fizer as contas reais, desde o começo do ano, 8 meses de governo, ainda está sendo estudada como será apresentada essa proposta de reforma tributária. Ainda não se sabe qual será a alternativa para a geração de mais tributos, já que a CPMF foi descartada.
mas já tinha sido descartada lá atrás. Ano passado, o Bolsonaro já tinha falado isso durante a campanha, né? E ainda os caras estão ali batendo cabeça. E aí? O que a gente vai fazer para encontrar um recurso para o governo que não pode ser a CPMF? O Bolsonaro, mesmo admitindo que não sabe nada de economia, né? Sabe muito bem que politicamente é impossível a volta de um imposto nos moldes da CPMF. Só que isso aí todo mundo já sabia lá atrás. E mesmo com esse cenário da economia estagnada, a proposta do governo da reforma tributária ainda segue indefinida. Isso é grave, né? Porque há uma urgência de quem está desempregado, de donos de negócios, de quem quer empreender. E a prioridade parece que não é muito essa. Já deveria ter sido pensada pela equipe do governo, pela equipe econômica, numa alternativa à criação da CPMF para tocar a reforma tributária, né? Como se a reforma tributária que a gente está aguardando há tanto tempo só fizesse sentido com a CPMF, ou sei lá como vai chamar esse futuro imposto, se vai ter o mesmo futuro imposto. O que a gente quer é a redução dos impostos e principalmente a redução da burocracia. Você pega ali um contador experiente, o cara tem que fazer curso para entender como é que funciona essa carga tributária brasileira, que a cada dia é mais complicado. Ou seja, já deu esse papo de CPMF, né? Ou o nome que quiserem dar para o imposto. Vira a página, caminha de uma forma diferente, mas precisa caminhar a reforma tributária, porque essa sim deveria ser a prioridade agora dos políticos brasileiros. Não estou falando só na área econômica, né? Eu estou falando também do Congresso Nacional, onde por lá já corre uma CPMF, já corre ali uma reforma tributária paralela, né? Mas a gente elogiou muito, principalmente a Câmara dos Deputados, que no primeiro semestre desse ano foi numa toada, num ritmo acelerado, na aprovação da reforma da Previdência. Mas agora, digamos que a prioridade mudou. Como se a prioridade do povo brasileiro tivesse mudado, só que não, né? Agora a grande preocupação dos parlamentares em Brasília é outra, é a tal da aprovação da mini-reforma eleitoral, com pontos absurdos que já foram rejeitados pelo Senado e voltaram para a Câmara. Ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ajudou na aprovação do pornográfico texto original dessa mini-reforma, né, deu declarações propondo ali um somebody love, sabe, um meio termo, e foi exatamente o que prevaleceu na votação. Daqui a pouco o Orengo vai trazer mais detalhes de Brasília, mas eles tiraram alguns pontos polêmicos, mas a Câmara reabilitou algumas partes dessa lei eleitoral que afrouxa ali a possibilidade de condenações. Foi uma votação tranquila, 252 votos contra 150. Os pontos mais polêmicos relacionados à transparência foram abandonados, mas ficou ali, por exemplo, mantida a possibilidade de contratação de consultoria contábil e advocacia, ou seja, de contadores e advogados, sem que isso conte para o limite de despesas das campanhas. Pessoas físicas também poderão bancar esses gastos em valores superiores às doações hoje permitidas e, segundo especialistas, tudo isso amplia as brechas ao Caixa 2, ou seja, eles deram uma recuada, mas não recuaram em tudo. Então voltaram ali com alguns pontos polêmicos, e eu diria mais do que polêmicos, né? No mínimo estranhos, que não cheiram muito bem, né? A proposta que permite que políticos ficha suja sejam eleitos, já que seus casos terão a data da posse para serem analisados, isso aí acabou também sendo alterado. Daqui a pouco o Orengo vai falar mais sobre isso, mas essa é a prioridade, né? Isso que me chama a atenção. A prioridade não é a reforma tributária, a prioridade não é, de alguma forma, tentar fazer com que o país dê uma melhorada na economia. A prioridade é, e numa velocidade inacreditável, o que eles podem fazer para ter mais dinheiro, para ter mais possibilidades, para ter menos punição na eleição do ano que vem. E ontem tivemos um racha entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que está recebendo todas as críticas agora, já que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, meio que tirou da reta. O projeto voltou para a Câmara. Só que ontem o Alcolumbre veio com um discurso que eu confesso que não faz muito sentido. Ainda mais se você conversar com uma pessoa que está desempregada hoje, há mais de 2 anos, por exemplo, numa fila buscando uma oportunidade no centro de São Paulo, qualquer lugar do país. Presta atenção, o Alcolumbre criticou a decisão dos próprios senadores, dos seus pares,
de que mantiveram ali o já absurdo valor de 1 bilhão e 700 milhões de reais, 1 bilhão e 700 milhões de reais da verba destinada para financiar as eleições municipais de 2020, é o mesmo valor da última eleição. Alcolumbre acha que esse valor do fundo eleitoral, esse 1 bilhão e 700 milhões de reais, é baixo, devido à grande quantidade de municípios. É uma eleição teoricamente mais cara. E mais, vou abrir aspas aqui. Se os vereadores e os prefeitos não tiverem o apoio dos partidos para fazerem uma campanha com responsabilidade, disse o presidente do Senado, a gente acaba criando um caminho para que essas pessoas não hajam ali em suas campanhas dentro da legislação. Pobrezinhos. Ou seja, o Alcolumbre, presidente do Senado, está preocupado que os candidatos atuem fora da legalidade e diz que o valor do fundo eleitoral precisa ser aumentado por isso. Ou seja, você precisa dar mais dinheiro do nosso imposto, do que a gente paga, para dar para os candidatos no próximo ano, para os pobrezinhos não desrespeitarem a lei eleitoral. Não é maravilhoso isso? Ou seja, você tem o presidente do Senado que segue um coro comum nesse momento em Brasília, não é só dele não. Ele não está preocupado com um trabalhador, por exemplo, que está há 2 anos sem emprego e que, por exemplo, pega ali um dia, num ato total de desespero, entre num supermercado, pegue um leite, uma caixa de leite para levar para o seu filho, cometendo uma ilegalidade. Essa não é a preocupação nesse momento. E sim, se os candidatos, no ano que vem, não tendo dinheiro suficiente para suas campanhas, pobrezinhos, vão praticar alguma ilegalidade. Tanto para o candidato quanto para o pai desesperado, que não tem dinheiro, está desempregado, não tem como levar comida para sua casa, a lei está aí, né? Então, nos 2 casos, cabe punição, que fique bem claro isso para o ouvinte, tá? Mas é inacreditável que num país com tantas desigualdades, com uma massa gigantesca de desempregados, a preocupação maior nesse momento no Congresso Nacional seja com o tal do aumento do fundo eleitoral, que os pobres candidatos vão utilizar nas eleições do ano que vem para que eles, tadinhos, não cometam nenhuma ilegalidade, nenhum desvio. Lembra isso, Barão? Aquela história, eu podia estar matando, podia estar roubando, mas eu só estou pedindo aqui mais dinheiro pro meu fundo eleitoral. Para a campanha eleitoral, Coutinho, do ano que vem. Enquanto você tem essa massa de desempregados aí há 1, 2 anos sem conseguir levar comida para casa. Olha a diferença do que cada um pensa, do que cada um tem como prioridade. Tem algo muito errado passando pelas cabeças dos parlamentares brasileiros e nos atos de quem, na prática, deveria defender os reais interesses da população brasileira. Vamos em frente.